Brasil, boa noite, internautas. Nós estamos com mais um programa aqui sobre doenças sexualmente transmissíveis. Está todo mundo cansado de ouvir falar em doença, todo mundo sabe, parece que todo mundo conhece. Só que quando a gente se depara com um ginecologista ou com um infectologista, a gente sabe que a coisa não é bem assim, que a maioria não sabe é nada. Boa noite, doutor Michel. Boa noite, Darcy. É um prazer estar aqui com você nesse programa que traz muita informação, saúde, educação e beleza. Olha, eu é que agradeço você estar aqui presente, porque eu sei que você saiu de serviço, né, de um serviço o dia inteiro, que não é fácil, saiu de uma cirurgia, de um parto, aliás, né? Isso. E está aqui para nos dar todas as informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, ou então... Eu tinha uma pergunta que você chegou bem próximo daquilo que eu queria, uma resposta dos advogados, da jornalista, da Loude Oliveira, que é uma grande psicoterapeuta, trabalha com crianças também. O fato de mulheres ou adolescentes em situações de tráficos ou de exploração sexual, comumente já sofreram alguns tipos de violência intrafamiliar ou extrafamiliar, como abuso sexual, estupro, abandono, negligência, maus tratos, outros tipos de violência em escolas, abrigos ou outras coisas. A gente tem lido livros que, normalmente a pessoa que sofreu esse tipo de abuso, ela é mais vulnerável a esse tipo de exploração. Você, como psicanalista... A pessoa que foi vítima tende a passar essa situação para outras pessoas para se sentir vingada, para se sentir recompensada. É inconsciente o fator. Mas muitas vezes isso tende lá na vida mais madura a ser um comportamento involuntário. A pessoa não sabe como nem porque em determinado momento tem essa reação. Então é preciso fazer um resgate, é preciso que as pessoas sejam instruídas. Por exemplo, se uma criança está sendo vítima, está sendo alvo, dentro de casa, ou no âmbito da família, ou na escola, ou em algum ambiente, e ela fica com receio de comentar, porque não vão acreditar nela. A pessoa acusada vai falar que é mentira e fica palavra contra palavra, de repente a pessoa tem um determinado nível socioeconômico, cultural, livre de qualquer suspeita, e é ali que reside a principal suspeita, e a sociedade fica complicada, a forma de... Você não pode acusar se não tiver prova, né, doutor? Então fica uma situação que precisa tomar muito cuidado. Por mais cuidado que se tome hoje com a liberação, com uma série de acessos, né? As crianças se reúnem para estudar, trancam a porta do quarto, você pensa que está estudando, estão lá fazendo uma série de brincadeiras pelo principalmente computador, com a internet, pelo celular, né? Fazendo. E não são atos de aliciamento, são atos de descobertas, elas estão se vendo assim... num mundo onde tudo é permitido. E, evidentemente, para conseguir o que elas querem, elas mentem, elas vão, entre elas, criar uma situação. Vou falar para minha mãe que vou dormir na sua casa, ou que vou fazer um trabalho na sua casa, e a gente faz lá, não sei o que e tal. Eu queria ali a escapatória que elas precisam. Como a mãe hoje, ou o pai, não tem muito tempo de acompanhar, porque estão trabalhando fora, estão batalhando pelo pão de cada dia, às vezes são obrigados a acreditar. E quando forem perceber, já existem indícios de aliciamento, de deturpação sexual, de introdução ao submundo aí das drogas, né? Tudo indesejado. Né? E é difícil, muitos pais chegam para mim e falam, mas eu não sei mais o que fazer. Como educar? Se libera demais é complicado, se prende demais, como a educação que eles tiveram, ou que nós tivemos, também é complicado. Porque de certa forma estão aprendendo, né, pela internet, até por os amigos, né? Por amigos. Então, o acesso. Você vê hoje a conectividade. Você não vê mais ninguém andando numa rua que não esteja ali grudado, lendo. Que virou um mal necessário. Né? Não se conversa mais. Não se conversa mais. Na família, está lá debaixo do mesmo teto, mas está cada um com um tipo de acesso. Um do celular, outro na internet, outro na televisão, não sei o quê. Estão debaixo do mesmo. Mas ninguém está tendo a integração, não estão tendo uma aproximação, não há um diálogo, não há aquela confidência entre mãe e filha, entre pai e filho, entre mãe e filho, né?
não se conhece mais. Por isso que a gente vê esses crimes bárbaros e, de repente, os pais estão dormindo e os filhos planejando matar os pais para ficar com os bens ou para vender, para poder conquistar, né, outros tipos de... Né, a violência também está revertendo. E não é culpa do governo. Outro dia eu fiz a minha notificação no Facebook, onde alguém comentava que aluno matou professor em sala de aula, o governo não fez nada, não sei o quê. O governo não pode levar todas as culpas, porque se vem o mal de dentro de casa, como é que o governo vai consertar isso dentro de uma sala de aula? Né? Passa um pouquinho para a doutora. Eu vejo nisso, os pais deixam que os professores eduquem os seus filhos, e os professores não têm a obrigação de educar os filhos dos pais, então eles também deixam de educar. Então as crianças, elas estão mais libertas, com mais tempo, os pais estão preocupados com as carreiras próprias, profissionais, e aí o que acontece? Exatamente isso, todos esses abusos. No meu caso, a minha sugestão para manequins e para essas pessoas que têm filhos, que são adolescentes ou pré-adolescentes também, né, doutor? Porque às vezes começam muito cedo. Teria que tentar resguardar da melhor forma possível. E isso se documentando, exatamente, porque existem contratos internacionais. As grandes agências de modelos, elas fazem contratos e são contratos milionários. Então você precisa cuidar e muitas vezes acompanhar. Eu acho que tem que ter um acompanhamento. Porque um adolescente ou até uma garota de 15 anos, 16 anos, ela pode ser jogada realmente num submundo, porque ela não tem a noção, ela está com a ilusão de que ela vai ser uma Cinderela, exatamente, a princesa que vai ter tudo, o carro, a roupa, o sapato, e ela não sabe que existe aquela maldade, porque dentro da casa dela ela é protegida. Então, os pais, eles ficam idealizando carreiras, né? Carreiras de fortuna para seus filhos, mas eles não estão tomando cuidados que eles deveriam estar tomando. Então, acho assim que de certa forma, você tem que legalizar todos esses fatos. E olhar também, muito forte, em que todos estão conectados, exatamente isso, e você não sabe o que existe por trás disso. Se existe a má intenção. Então, quando existe a má intenção, eles vão pegar exatamente os mais jovens que têm aquela ilusão e que saem, às vezes, para fazer um tipo de um encontro para ver se vai ter uma carreira de sucesso. Se vocês não lembram, aquele maníaco do parque, como é que ele aliciava as mulheres? Ele falava que elas iam ser manequins, iam tirar fotos no meio do mato. Fotos. Mas aí que está. E a ilusão de ser assim, uma estrela, uma atriz, faz com que a pessoa vá fazer isso. Você quer fazer sua colocação, Verônica? Você tem alguma coisa a dizer nesse aspecto? Eu faço das minhas palavras as palavras da doutora, porque ela está plena de razão. Concordo plenamente com ela, porque o jovem hoje, ele está completamente assim, alucinado. Para ele tudo é uma ilusão muito maravilhosa, o mundo é colorido, e eles se desembestam uns atrás dos outros, sem preocupação alguma. Eles não terem mais relacionamento com os pais, porque os pais também não têm tempo para eles. Ou os pais são quadrados. Exatamente. Então é aquele sistema de deixa o mundo me levar. E eu vou para aquele partido, depois eu vou para aquele outro que está melhor. Eles estão completamente perdidos. A gente percebe que o jovem, eu tenho muitos amiguinhos, assim, jovens, porque também dou aula para os jovens, né? Para coral, para os jovens. E às vezes eles estão na igreja, e na igreja a gente percebe também, mesmo estando com convívio assim, dentro da igreja, eles, essa semana eu vou viajar, vou falar para minha mãe que eu vou ficar na casa do fulano. Né? Nós vamos viajar, nós vamos acampar, mas é mentira. Eles vão para outros lugares. Às vezes acontecem acidentes e através desses acidentes é que os pais ficam cientes de que eles foram para outro canto.
Não tinham a mínima ideia para onde verdadeiramente vão os filhos. E eu acho que ela... doutora Lourdes Oliveira. Eu estava analisando o que foi falado e uma coisa que eu acho muito importante que se frise, para orientar uma pessoa, a gente não precisa de tempo, a gente precisa de interesse, tá? Porque não há necessidade de se ficar um dia inteiro falando num assunto. Às vezes um exemplo que você dá para uma criança, você já ensinou, né? Eu tive um exemplo muito grande do meu pai, eu sempre me lembro, ele me levava para ver os drogados na rua, né? Como é que eles ficavam e me explicava o que eram as drogas. Eu nunca quis usar e todos os meus amigos se viciaram. Então, e ele não perdeu tempo, foi uma vez ou outra quando ele me levava em bailinho e a gente saía do bailinho e ia ver. Então, foi uma coisa tão simples que ele fez e foi tão boa para a minha vida toda, né? Então, essa coisa do, eu não tenho tempo, não é tempo que você precisa ter interesse de saber que você colocou uma pessoa no mundo e você tem a obrigação de cuidar dela, né? Com certeza. Então, o mínimo que tem que ter é um interesse, né, de se cuidar. Uma outra coisa também que a gente precisa analisar, quando vem esse tipo de proposta, o que entra muito, o fator que é muito frisado é o materialismo, né? Não se tem também um conceito psicológico, espiritual, nada, é só o materialismo. Então eu vou ganhar rios de dinheiro, quer dizer, sem fazer nada, vou tirar uma foto e ficar milionário. Quer dizer, isso... Não existe, né? Não é uma foto só, você vai tirar milhões de fotos e às vezes não vai servir para nada. Então tem isso também, né? Que as pessoas precisam ter ideia do que é realmente a profissão. E um outro detalhe também que é sempre culpar o outro, né? A gente sempre está culpando porque fez isso, porque o outro falou aquilo. E na verdade o que está faltando na família em si é justamente esse interesse, né? De um cuidar do outro, de um ajudar o outro, e tirar esse materialismo que está imperando, né? E na outra verdade, coisa, talvez impor limite também, né? Que os pais não estão pondo limite para os filhos. Tem que impor mas limite. isso entra na orientação, né? Na orientação que é isso que eu estou falando, né? O interesse de que se tem que ter de cuidar de uma pessoa e às vezes um exemplo só já basta, não é preciso ficar fazendo um sermão o dia inteiro, né? Então, claro, essa coisa de não ter tempo, eu acho que não existe também, né? É isso. Você quer falar mais alguma coisa, Regina? Eu gostaria assim, eu acho muito importante também que os pais tomem como exemplo até o que acontece na novela. Claro, porque é um alerta. Nossa, e como muito grande. Olha, você falou uma coisa, cortando um pouquinho, que a novela, gente, a mídia exerce uma influência fantástica sobre as pessoas. Eu ontem, cobrindo, o Raimundo esteve comigo, nós fomos cobrir a feira, o último dia da Feira Internacional de Bijóias. Então, eu falei, Raimundo, olha aqui, como a mídia influencia. Então, eu perguntei aos expositores, quem veio primeiro? A Elô, ela está exercendo uma influência fantástica sobre as pessoas. Já disseram em faculdades que estão procurando curso de direito, eles estão escolhendo a profissão de promotora para ser uma Elô. Agora, o que tinha de peças, né, Raimundo, da Elô, é corrente da Elô, é aquela que bota em cima do punho. Olha, nós tínhamos aqui mais de centenas e centenas de expositores, mas não tinha uma que não tinha a influência da Morena, da Elô, do pessoal da novela. Então, como eu perguntei, quem nasceu primeiro? Quem trouxe a criação da pulseira? Foi a Elô ou foi vocês que criaram a pulseira para a Elô? Não. A Elô criou a pulseira. A bijuteria que foi criada com a Glória Pérez, aí nós lançamos em cima da novela. Sempre assim. Então imagina o papel que exerce sobre a sociedade, a mídia. E muito forte. Muito forte. E muitas vezes o figurino é formado, é criado
e se coloca nas atrizes. E aí isso vende muito e alavanca um universo muito grande. Então, agora você imagina, o que eu estava discutindo com o psicanalista ali, o Rafael Abud. Muitas pessoas estão assistindo a novela da Glória Pérez, eles estão entendendo, interpretando de uma forma sadia, salutar, construtiva. Mas há aquelas outras pessoas que já têm uma índole péssima, estão tomando como exemplo negativo. Estão tomando como exemplo negativo. Então, a Globo ela é muito rica nas criações, mas de certa forma é uma influência muito grande. É como o assalto, né? O assalto acontece. Aconteceu um assalto, matou, morreu. Morreu 3 pessoas, acabou. Não conta o jeito, como foi, que jeito que foi. Então, esses requintes de crueldade. Né? Os requintes de crueldade. Mano, a banalização da vida. Que esse menor, ele diz que deu uma isqueirada como se ele estivesse contando um caso. Exatamente, acendendo um cigarro. Incrível. Isso também é violência contra a mulher. Com certeza. Fora que o Brasil tem ao menos 241 rotas de tráfico humano. A concentração maior é nas regiões mais pobres. É a mesma coisa quando se candidata, quando vamos se candidatar, como ele é uma pessoa culta, se candidatou, vereador, tudo bem. Na hora de candidatar uma pessoa para dirigir o nosso país, vai o Zé do Chapéu, o Mané da Esquina. Então, na hora de escolher uma modelo que está na passarela, você vai nas lojas, você vê moças com a postura bonita, uma educação, uma família que você sabe que ela tem tradição, ela poderia se candidatar, talvez ganharia com sucesso, mas eu não vou, eu tenho vergonha de me expor, ou talvez até a mistura que ela vai fazer com aquele desfile, com pessoas que não está até no nível dela, até de formação religiosa, princípios éticos e profissionais, né? Então, na política acontece a mesma coisa muitas vezes. Às vezes sofre, perde aquele que tem capacidade e ganha o Zé do Chapéu. E assim o nosso Brasil vai se afundando. Quem mais queria fazer alguma colocação? No nosso país, em regiões carentes, como você mesmo acaba de dizer, é muito comum de se encontrar famílias, pais incentivando meninas de 10, 11, 12 anos ficarem na beira da estrada, em áreas de caminhoneiros, para poder ganhar um dinheirinho e trazer para casa. Isso é uma forma de aliciamento, é uma coisa que é muito difícil de combater, porque enquanto você consegue combater alguns casos, muitos outros novos são colocados em prática e é difícil de reter isso na fonte. Porque é um problema cultural, um problema de educação, um problema de oportunidade para essas pessoas, para que elas possam enxergar essas crianças como seres humanos e não como objetos, e não como pessoas a serviço, seja lá a que custo for. Não pode. Nós precisamos criar, não sei como também, porque é muito difícil estabelecer uma lição, uma receita, uma axologia. Não pode haver uma axologia, tem que haver, como disse a doutora, um resgate do princípio da educação dentro de casa, um resgate de valores que são de responsabilidade. A gente sabe que o direito vem acompanhando a sociedade, mas a responsabilidade não assumida acaba transferindo para a sociedade as consequências desses atos. Pessoas violentas, pessoas frustradas, pessoas deformadas de caráter, deformadas de princípios, violentadas, que vão se tornar problemas na sociedade. Serial killer, pessoas com transtornos de toda ordem, evidentemente, quando vão se expor à sociedade, vão namorar, vão casar, vão se omitir para que isso daí não se torne restrição do relacionamento, e depois que já constituiu família com uma outra pessoa, que começam então a surgir os sintomas disso aí, começam então a gerar separações, violência física, porque ninguém aguenta o tempo todo, né, viver num transtorno como esse. Então, isso é problema atrás de problema. E quando é retido na fonte, quando é consertado na fonte, nós estamos ajudando a contribuir para a felicidade, para amor, para a harmonia, para tudo que a sociedade precisa. Seres humanos criados com amor, com afeto, com carinho. Falta muito hoje.
esse tipo de convívio. E constituir família não é obrigação nem de governo e nem de político. Não há político que consiga colocar isso em ordem, porque dentro da sua casa, quem sabe como as coisas estão é você. Ele não tem a chave. Não tem jeito. Tá certo. Nós podemos identificar quando aparece no consultório a pessoa com, né, toda sorte de problemas. Pois não. Você gostaria de fazer uma colocação? Então vamos fazer, que depois nós temos a nossa Maneca aqui, que vai falar também um pouco, né, que é bom o depoimento dela. Bom, em primeiro lugar, talvez eu seja a única que não está assistindo a novela, né? Eu estava até comentando que eu não assisto novela porque a minha vida já é uma novela. Eu faço da minha vida uma novela, então eu realmente não tenho interesse. Mas, enfim, é algo que eu acho que já passou da hora da mídia fazer e não está fazendo, é inverter a intenção de uma profissão, por exemplo. Porque antigamente, eu lembro na época do meu pai, ele sempre dizia que ele quis ser médico porque ele queria salvar vidas, né? Ele fez direito também e ele sempre dizia, a turma dele também dizia, que um advogado, quando ele se forma, a intenção dele deve ser fazer justiça, né? E no caso de uma modelo, ela vende conceito, ela vende moda, ela vende beleza, ela vende um estilo de vida, né? E para isso essas pessoas ganham dinheiro, né? Então a intenção tem que mudar. Você não tem que ser médico para ganhar dinheiro ou ser modelo para ficar milionário. Você tem que ter uma função, né, que é a tua intenção, e depois, fazendo um bom trabalho, obviamente você vai ser remunerado. Com certeza. Então acho que a função da mídia deveria ser esse tipo de conceito, de passar esse tipo de intenção para as pessoas, né? Porque você mudando a sua consciência, obviamente você muda toda a tua história, né? Toda a concepção. Na minha consciência, dentro de mim, eu acho que a prostituição das meninas, das manecas, a prostituição está em geral. Não é só no ramo delas, não. Está em geral. Você a exploração sexual da mulher. Sexual da mulher. Você que tem que tomar consciência do que você está fazendo, de onde você está, com quem vocês estão lidando. Porque está em geral. Não é só dela, nem só daquele meu neto que é bailarino, é em geral. A pessoa tem que tomar consciência que a nossa sociedade de hoje, eu tenho 77 anos, então eu posso falar com um pouquinho de autoridade. A nossa sociedade de hoje está prostituída pelos nossos governantes, pelas famílias que se expõem na frente dos filhos. Expõe na frente dos filhos, deixa os filhos fazerem o que quiserem. Você quer dormir com o seu namorado em casa? Faz favor. É preferível você dormir em casa com ele do que na rua. Isso é uma causa muito séria. No passado isso não existia. Não digo que todos eram santos. Nunca ninguém foi. Mas, do jeito que está hoje, está muito ruim. E vai ser muito difícil de colocar as rédeas nesse povo, porque eles não têm mais. Eles não têm mais, eles fazem o que quer. O moço olha para você e fala, eu vou fazer. Se o senhor não deixar, eu vou embora de casa. O pai já perde a autoridade. Se ele agir mal, ele vai preso. É o que se a mãe brigar com dele. O pai por causa, ele desmancha a família. Então, se o professor for falar em sala de aula, ele também, eu fui professora, eu sei, fura o pneu do carro, risca o carro, então fazem o que quer. Ela tá, nesse ponto, eu dou razão, com toda a experiência que ela tem. E a prostituição em muitas famílias começa dentro de casa. E cedo, hein? Não vou dizer que é com mocinha, nada disso, é cedo. 10 anos, 8 anos, 9 anos já está nela. Por exemplo, dos pais.
exemplo dos pais. Queiram acreditar ou não, a verdade é essa daí. Obrigada. Eu concordo plenamente com a Salma. Eu acredito que ela está certa. Esses dias conversando, nós achamos que, é claro, nós estamos falando de exploração sexual. A exploração sexual das escolas de modelo. Eles estão fazendo o meio de ganhar dinheiro, eles só com 10 meninas que eles anunciam, aí já 20 anúncios, levando 8 para a escola para fazer um book, já é um dinheiro danado que eles estão ganhando. É ganhar dinheiro fácil, né? Então, ali encontra um caminho para a prostituição e para a exploração. E aí existe o incentivo de cima para baixo, certo? O que eu ainda levo em consideração, porque eu tenho filho, eu tenho neto, tem meu marido aqui que, graças a Deus, dentro da minha casa tem educação, teve berço, teve princípios religiosos, princípios éticos, ninguém deixa de pedir licença, ninguém deixa de falar obrigado, por favor. Então você até cansa de ouvir meu neto falar muito obrigada, obrigada, vovô, obrigada, vovó. Então isso é uma questão também de berço, princípios da casa, como ela disse, éticos, da mãe e do pai por limite. Opa, para mim não. Meu filho já é de maior idade, já tem sua vida feita, mas nem hoje eu não permito que o meu filho não faz, que ele é uma maravilha. Mas me fala, se ele tenta falar alto comigo, eu já chamo a atenção dele na hora. Por favor, você é meu filho. Você é meu filho. Então eu acredito que esses princípios morais, religiosos, éticos, eles estão faltando, sabe? E a influência vem do lar. Eu tenho uma empregada que ela diz assim, o que eu faço, Ana Darcy? Estou limpando a casa da minha patroa e o namorado vem lá fazer sexo com ela todos os dias, ela tem 12 anos, 10, 12 anos. Eu falei, o que eu faço? Ele vem lá, fecha no quarto. Aí, quando ela veio de Brasília, que ela é uma promotora, foi falar para a promotora, está acontecendo isso com a sua filha. Falou, mas o que você tem com isso? Deixa ela viver a vida é dela. Então, você viu só a libertinagem, a liberdade? Depois disso, gente, o que a gente se espera? Então, nós temos que, acho que, encontrar um meio de mudar a mentalidade, como o projeto que ele está falando lá, né? De que, como é o nome que você falou hoje antes para mim? O projeto que você está colocando em pauta aí para as escolas? Ah, o professor, né? O que eu faço para educar os alunos que eu não suporto mais? É verdade, eles estão mesmo num alarme danado. Agora, eu acho que a mudança nesse sentido, essa exploração que nós estamos falando das escolas, vai servir para muitos pais que têm conceito, eles não têm esclarecimento suficiente, é sempre bom. Tem escolas pedindo já debate nosso, isso vai ser bom. Mas o que ela está falando está certo, está certo. E outro aspecto que eu vou levar para um debate também, que eu já falei, não tenho medo de falar, é a parte homossexual. Não tenho nada contra, já coloquei na internet outro dia, foi bem acessado, todo mundo falou parabéns. Eu acho que cada um hoje, nós estamos vivendo numa liberdade intensa, cada um escolhe o sexo que quer. Você quer ser mulher, seja mulher, casamento de ambos, aliás, afeto de homem para homem, de mulher para mulher, como a Daniela Mercury, não tem nada com isso. Mas, gente, o que nós temos que debater também é a invasão da privacidade. Nas ruas de São Paulo, a parada gay, a forma como eles se comportam, a maneira como eles se comportam, eu acho isso um absurdo. Uma violência. Você é uma mulher elegante, bonita, eu vi o elogio que dirigiram a você no Face esses dias, nossa, que elegância. Mas nem porque a Regina Kavanagh é elegante, a Lou, que ela vai ficar de busto de fora, em praça pública, sair nua na Paulista. Se a Darcy Martins ficar nua na Paulista, vão me prender. Então, por quê que o homem que escolheu ser mulher pode permanecer na Augusta, na Consolação, agredindo as pessoas, sabe? Então,
eu acredito que isso é uma invasão de privacidade. Nós temos nossos princípios, cada um tem os seus. Faça o que quiserem, mas não da forma como eles estão fazendo. Agressiva. Regina, eu passo para você e você fala com a nossa Maneca para ver o que ela gostaria de estar falando. Olha, eu gostaria de que a Camila colocasse para vocês as propostas que acontecem até pela internet. Boa noite a todos. Meu nome é Camila Correia. Bom, eu acho que é interessante assim, a gente está mencionando que a internet, como vocês mesmos falaram, que os pais não têm tempo para os filhos. Então, é um refúgio você ficar o quê? Na internet. Na internet, você é muito bombardeio de supostas agências, supostas pessoas que iludem você, falam que você vai ter um futuro. Às vezes você acaba pensando em fazer até alguma coisa escondida dos próprios pais. Eu já tenho assim caso de amigas minhas que minha mãe não vai gostar muito disso, de eu fazer um ensaio fotográfico disso, dessa maneira, de outra. Então, pelo fato de você ter um sonho de ser modelo, elas acabam se jogando em qualquer trabalho, em qualquer coisa que é suposta para elas. Porque se você vai numa comunidade carente, o sonho da menina que está lá é ser modelo. Se você vai já num bairro nobre, o sonho da moça que vai estar lá também é ser modelo. É o sonho de qualquer garota. Então, assim, redes sociais são a maneira mais fácil de chegar num jovem de hoje em dia. Acho que até mesmo pela família, a maneira mais fácil de você se comunicar com o jovem é redes sociais. Então, é dessa maneira que assim, essas supostas agências, esses supostos empresários, vêm se aproximar abordam as garotas. Camila, quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. 17 anos. E você, há quanto tempo você está na carreira de modelo? Bom, eu trabalho com eventos, eu sou modelo comercial e fotográfica há 3 anos. Há 3 anos. Isso. E você tem saído muito bem como modelo assim? Não tem sofrido certos apelos assim? Ou você sabe se conter ou então se defender? Bom, eu acho que pelo fato de eu estar há 3 anos na área, Deus me gratificou me colocando pessoas muito boas no meu caminho, na minha carreira, né? Isso me amadureceu bastante. Coisas que infelizmente não acontecem com todas as garotas. Entende? E o que eu vejo muito a menina está no evento, senhores mais velhos até mesmo, senhores, assim, dando, sabe, a entender principalmente coisas... os mais velhos, né? Principalmente. Situações totalmente desagradáveis. Porque uma coisa é o quê? Garotas serem modelos. Outra é garotas prostitutas, assim, sabe? Garotas de programa. Eu acho que, assim, são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E, infelizmente, nem todos veem dessa maneira. Acho assim, é modelo. Sim, acabam confundindo. Claro. Mas não. Estão disponíveis. E nem todas as escolas também, leva, claro que vai fazer o seu trabalho vai fazer da melhor forma possível. Isso também é mais uma coisa, eu aconselho sempre os pais a procurarem agências sérias. E estarem trabalhando com pessoas sérias. Com certeza. E aí você tem a garantia de estar protegida. Porque de repente nós estamos numa capital, numa metrópole tão grande, e a gente às vezes percebe que nesta metrópole ninguém vai ficar sabendo de nada. Mas a notícia corre tão rápido como em todas as cidades com um nível de habitante de 40 a 50 mil habitantes. Né? Principalmente pela internet. Principalmente pela internet. Hoje é que não existe mil sites aí de relacionamento para poder induzir... Rede social pode projetar uma pessoa, mas também pode acabar com a carreira dela. Com certeza, com certeza. Agora, eu acho, quantos minutos nós temos, Raimundo? Acho que já estamos encerrando. Nós temos aí o nosso querido doutor, 7 minutos, nosso doutor que chegou agora, que pena que nós vamos fazer depois uma entrevista especial com ele, doutor Eduardo, né? E nós temos também a doutora Soiane, que estava doente, não pôde comparecer. E nós temos também a doutora Constância, que por causa do imposto de renda, ela me ligou de última hora, que precisou buscar um recibo e não pôde comparecer. Mas boa noite, doutor Eduardo. Tudo bem, graças a Deus.
Nós estamos falando de exploração sexual da mulher, entendeu? E foi um assunto, acho que bastante debatido. Gostei da Salma Nunes, gostei porque ela falou muito bem. Já está candidata, né? Ouviu? Você que está procurando candidato, já é uma candidata. Olha aí, tá vendo? E não com o doutor Rafael Abud. E agora eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para as meninas que escolhem a escola modelo, as meninas que pensam em ser modelo, principalmente ela que já é uma modelo, uma profissional, né? O que nós poderíamos, onde que o pai pode auxiliar e qual como que se diz assim, a liberdade que deve ter com o pai. Eu dou o meu recado para todas as meninas que vai seguir uma carreira, ou tem esse desejo, tem essa proposta na cabeça. Primeiro, eu acho que tem que fazer uma consulta muito boa, ou com um psicólogo, ou então com uma profissional séria de modelo, para ver se ela tem mesmo, né, aptidão, porque na televisão, quando você vai fazer um curso de TV, você escancarada, quem fez a Globo sabe como eu fiz. Você vai começar a fazer o curso, você fala, não, eu não vou ficar, porque ali é só malhada, né, que eles dão. Não presta. Então, para falar, valeu, isso é muito difícil. Eu acho que é importante, né, traçar esse perfil, ver se vai ser, se pode, se não pode, se tem condições, é claro. Você gostaria de estar falando, Guilherme? Oi, doutor. Não, o que obrigada Camila, pela né? presença. O que a Camila falou sobre a internet é uma verdade, porque nós adolescentes que já acessamos essas redes sociais, sempre que eles lançam automaticamente a pessoa tem que ficar atualizada, né? E eu mesmo já fui, eu acho que pelo fato do fato das pessoas iludirem umas às outras, de coisa, porque já me vieram me pedir para ser modelo já, porque viram minhas fotos, falaram que se interessaram, mas eu sempre, eles gostariam já dos meus dados, mas daí eu já pedi para a moça, ou seja, essa pessoa que estava falando comigo na internet, o nome da agência, onde ela se interessava, por causa que pelo fato de ela ser de um estado, ela tem pontos específicos em outros estados também. Então eu já pedi para ela, não, aqui eu moro em São Paulo, eu vim de Porto Alegre, ela falou que era de Porto Alegre. Eu disse, mas provavelmente se a empresa é pequena ou não, ela vai ter mais de um suporte, não vai ter outras, né? Então pelo fato dessa internet é muito fácil. Até as pessoas hoje em dia, principalmente na internet, já estão usando outras personalidades na internet. Então, para te ser enganado ou iludido, é num instante. Então, a pessoa tem que estar sempre se atualizando, sempre procurando, como posso dizer, evoluir, para te dizer, né? Porque se tu não evoluir ali, se tu não se dedicar, saber como é que funciona toda essa tramanha que eles fazem, tu vai perder tudo que tu batalhou para trabalhar. O doutor Eduardo quer falar algumas coisas antes da gente encerrar esse outro bloco sobre essa exploração sexual da mulher? Mas eu agradeço a sua presença. Tá bom. Olha, então o meu conselho é que essas meninas tenham mais juízo, respeitam mais os pais. Aliás, nós vamos começar uma outra etapa do trabalho também nas escolas, que é também como as mães devem se comportar também, porque partindo para aquele princípio de observando que nem tempo, a gente não tem tempo de estar assistindo a novela Salve Jorge, mas ali também tem um lado, né, precário e o lado da violência, da exploração sexual da mulher. Então tem dois lados terríveis ali, né? Então nós temos ali um problema seríssimo que é de ordem social, o problema, como ela falou, de ordem política, o problema da pobreza, da educação, e de ordem familiar, principalmente familiar. Porque como é duro quando você não tem berço, quando você não tem os pais direcionando você para a vida. Meu pai faleceu, está fazendo 1 mês e meio. Quem conheceu meu pai foi ela. Era um príncipe, uma pedra preciosa. Até nos últimos dias da vida dele, muito obrigada. Até por um café que eu levava na cama. Até por um sapato que eu calçava.
Isso ele passou para mim. Isso ele passou para a família dele. Então eu tenho honra. E tenho honra do meu filho e os meus netos também serem assim. Sabe? Bom, deixa o seu recadinho para as meninas que estão já com essa ideia, né, de se destacar como famosa. E se é fácil, se não é, tem 1 minuto, depois vocês vão deixando as vossas mensagens. Encerramos nosso bloco para falar com o doutor, agora que Michel chegou, vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Bom, primeiramente, não é qualquer garota que pode ser modelo. Não é assim, não é tudo tão fácil como a gente se imagina. Você tem que ter todo um perfil, uma postura. A modelo ela é composta de postura, de vivência também, acho que N coisas, atitudes, acho que isso é o que mais consta. De hoje em dia, foi que nós estávamos falando a respeito de redes sociais. A gente entra numa rede social, vê vídeos lá de garotas de 10 anos dançando uma música sensual, funk, né? Eu acho, na minha opinião, isso é ridículo. Mas o que? Isso vem de berço, como o senhor estava falando, isso vem de casa. É a mãe quem tem que dar um limite, limitar. Então, assim, se você tem sonho de ser modelo, primeiramente, tem que ter uma ajuda da sua mãe, dos seus pais. Eles têm que te acompanhar, porque não é uma área tão fácil, não é tudo assim, nós somos vistas como cabides. A nossa opinião nunca vale de nada. Nunca. Você tem que estar ali para fazer o que as pessoas querem fazer em você. Só que antes de tudo, você tem que ter o seu caráter formado e a sua personalidade. Exatamente. Regina, deixa você que foi uma das autoras, né, desta pauta, né? E eu agradeço bastante. E era para ter feito naquele dia, não deu. Estamos fazendo hoje, foi maravilhoso. Deixa a sua mensagem, do Espaço falou para... Eu gostaria de agradecer a você, Darcy, pelo convite, agradecer aos nossos internautas e o conselho de que você, garota, que queira estar sendo possível modelo, que siga o conselho de seus pais. E também que as mães não projetem nas filhas aquilo que elas gostariam de ter sido na sua adolescência. Bom, antes de dizer o último comentário, eu também fui bailarina clássica e até hoje eu faço dança. E ela falou de uma coisa muito séria, que é a dança sensual. O funk não é sensual, ele é sexual, tá? É diferente. Eu sei várias modalidades de dança sensual que são muito lindas e que a gente faz só na intimidade também, não tem necessidade de se fazer ao vivo na frente de todo mundo. Então o funk não é sensual, o funk é sexual, tá? Eu acho que a síntese de tudo que eu disse aqui, eu acho que é a família, né? É a orientação na família e aquilo que eu disse, não é a necessidade de ter tempo, é preciso ter interesse dos pais pelos filhos, em orientá-los, né? Então, acho que de tudo que eu disse aqui, a síntese é essa, tá? Prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada, Verônica. Então, eu também tenho que agradecer a Darcy pelo convite, que veio a calhar. Nossa, a gente queria muito fazer esse programa com você. Obrigada, viu, pela acolhida. Muito obrigada pela participação. Fiquei muito feliz com o tema, porque é um tema muito atual e que, infelizmente, não é só no Brasil, né? A gente vê que é no mundo todo que está ocorrendo isso. Infelizmente, as crianças começam com um sonho, que muitas vezes já é o sonho dos pais, né? E eu vi, até vou fazer só uma observação curtinha aqui, de as meninas que também, crianças que são misses agora, né? As misses. Então, eu achei uma aberração o que eles fazem com aquelas crianças, né? Simplesmente elas se tornam mulheres. De repente, uma menininha que brinca com bonequinho em casa, ela passa a desfilar nas passarelas de maiô, fazendo gestos, e ela se torna uma mulher. Aí, quando elas são desclassificadas, elas choram copiosamente. E a mãe diz, não se preocupe, minha filha, porque você vai ser uma linda manequim. Já tem outros planos para você. Isso daí que aconteceu não é nada. Foi só a primeira batalha que nós perdemos. Nós perdemos. Então, é o sonho da mãe.
Então, a gente faz esse apelo para as mães também, né? Que elas vivam os seus próprios sonhos. Se elas não conquistaram, tá? Se elas idealizam isso numa criança, elas têm que ver primeiro a postura dessa criança. Se essa criança verdadeiramente deseja ser isso. Porque senão ela não vai criar uma atriz, não. Ela vai criar um problema muito grande para todos. Tá certo. Boa noite, obrigado, viu? Eu quero agradecer e dizer o seguinte, que, como falou a nossa jornalista, as agências sérias, elas têm contratos bons e sérios. Então, os pais têm que se atentar para isso. Além do que, eles têm que se atentar para a educação que dão para os seus filhos em casa, desde a mais tenra idade. E que, quando a pessoa vai iniciar um trabalho, também, o seu primeiro trabalho, eu gostaria de falar uma coisa. Assédio também é violência sexual contra a mulher. A Juliana está doente hoje, ela falaria também. O assédio também. E no outro debate ela fala. A mulher é muito assediada, a jovem é muito assediada no trabalho. Então os pais têm que ficar de olho nisso. E também com o que os seus filhos veem na internet. Muito obrigada. Boa noite, gente. Desculpe o atraso, eu com o Eduardo também, que nós estamos na reunião do clube, e então atrasamos um pouco. Mas, em primeiro lugar, agradecemos a Deus a nossa presença aqui, hoje, amanhã e sempre, estando sempre na paz de Deus, no amor. Está faltando muita gente aqui na Terra por causa a televisão. Me perdoe. É um fabrico perfeito, maravilhoso. Cultura zero, me perdoe. E a televisão devia ser a escola da beleza, da educação. Não vamos. E tendo a educação, some tudo quanto é coisa que não presta, infelizmente. Vamos fazer a divulgação dos nossos programas de TV, que todo mundo cresce, porque aqui só tem cultura. Mas, que beleza, não? A televisão que Deus deu ao homem dele confeccionar, que é uma coisa sensacional. E volto a repetir, como lá no fórum falei com o desembargador. Esse país é perfeito, é maravilhoso, só que a televisão destrói tudo. Me perdoem, eu estou querendo saber mais do que vocês, assim, nada. Ao contrário, eu sou até mais menor, desculpa, o português é errado. Bom, então, eu acho que não tenho mais o que falar, porque se eu quiser falar, eu não falo mais, desculpe. Então fala. E uma boa noite, obrigado pelo convite da minha grande amiga Darcy. Obrigada a você. Né? A mensagem final que nós gostaríamos de deixar para você hoje é que acrescente amor. Acrescentando amor, você vai arrumar tempo. Arrumando tempo, você vai ajudar a fazer as crianças terem infância, vai fazer com que as famílias voltem a ser famílias. Que o jovem passe a ter uma prospecção de futuro de uma maneira edificante, não de uma maneira consumista, para tudo ser apenas o já. As crianças crescem, as famílias precisam ser formadas e não deformadas. Vamos fazer famílias de crianças criadas com amor, com carinho, com afeto e fazer a nossa parte para o mundo ficar melhor. Muito obrigado. É bem falado, né? Nós estamos aqui com um evento que é do Gibran, Khalil Gibran, que é o poeta do amor. Gente, eu estive lendo tudo sobre esse homem, que formidável, que coisa árabe, né? Vai ter aquele homenagem. Gente, esse homem é divino, maravilhoso. Que eu pude assistir, aliás, ler dele esses dias, mas é maravilhoso. Eu acho que o amor faz tudo. E doutor, chegando agora, uma boa noite, mas dá um recadinho da exploração sexual para as mães que estão incentivando as filhas para a escola de modelo também. Então, boa noite a todos, boa noite, Darcy. Você desculpe o horário, mas eu estava em trabalho. Oh, muito obrigada. Não eu em trabalho de parto, capacete. Muito obrigada. E, bom, em relação à exploração sexual, na verdade, como foi muito bem dito aqui, vem de berço, né? Vem da educação dos pais. Principalmente na adolescência, existe uma frase que diz que os pais têm que chegar ao filho de costas, porque aquela história, ele tem que ficar totalmente de olho, mas uma parte tem que ficar de olho para saber o que está acontecendo com o filho também. Infelizmente, quer nós queiramos ou não, existem as más companhias com que os nossos filhos podem sair.
Então você tem que olhar de tudo, né? Com quem que ele está saindo, quem são realmente os verdadeiros amigos, os pais desses amigos, para saber qual a índole, né? Que está presente nesse ambiente que nossos filhos saem. E tentar, de certa forma, evitar essa exploração sexual, orientar o filho ou a filha, né? Que sexo é muito bom, faz parte da vida, desde que com responsabilidade. Porque aquela história, você vai dirigir um carro e você vai beber, você sabe o que vai acontecer depois. Se você fizer sexo e não tomar os cuidados necessários, você sabe o que vai acontecer depois também. Então é a orientação dos pais. Impedir, jamais no mundo de hoje nós vamos conseguir impedir. A gente vai ter que orientar no sentido de fazer a coisa da melhor forma possível para evitar que tenha consequências no futuro. A educação começa dentro do lar. Não vai botar seu filho na escola para ter educação. Ele vai sair muito pior do que entrou. Vocês têm obrigação de dar educação para os seus filhos dentro do lar. Eu quero agradecer a presença de todos os ilustres convidados e a dona Darcy Martins, que é uma mulher maravilhosa. Agradecer por estar aqui também com vocês, viu? E espero que no meu lançamento do meu disco vocês estejam juntos. Claro, com certeza. Se Deus quiser. Esse exemplo Obrigada. de mulher. Obrigada. Gente, eu queria agradecer a presença de todos, mas eu gostaria muito que para o terceiro bloco vocês continuassem aqui. Porque nós temos uma pessoa, uma ilustre figura, uma competência na área da medicina, que agora ele vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então, olha, isso é uma maravilha que vocês façam pergunta, que vocês interajam também, porque ele vai se sentir mais acuado, ele vai se sentir mais pressionado, ele tem que falar mais, que ele está cansado, ele acabou um parto agora, não é, doutor? Ele terminou um parto agora, olha que criatura maravilhosa. Doutor, muito obrigada pela sua presença, você foi muito gentil de estar aqui, está dentro do meu coração, está fazendo parte do meu programa sempre. Nós estamos organizando já um debate aí para que sejamos assim felizes em todos os nossos encontros com vários temas. E ela lançou esse da exploração sexual, a doutora pode lançar outro tema, o Eduardo pode lançar outro. E esse grupo, nós queremos assim tornar esse grupo coeso para que possamos levar cultura para a nossa população, certo? Cultura, que as escolas estão pedindo também. Então nós vamos encerrar este programa e vamos trazer agora o doutor Michel para dar continuidade no próximo programa, que é sobre doenças sexualmente transmissíveis.